Tá? Então, pessoal, se atentem, tá? Se atentem. Quando no versículo de Eclesiastes 11:9, ele fala para a juventude que você pode curtir, tá? Eu mesmo, quando era jovem, curti várias vezes, muitas vezes. Porém, eu me arrependo de não ter a oportunidade de estar com Deus antes. Uma vez eu conversando com o pastor aqui na igreja, a gente falou, a Bíblia é um manual para a nossa vida. Tá? Tantas coisas ela nos ensina. Tem um ponto que fala para a gente não ficar dando atenção para as falsas notícias. Outro ponto para não dar atenção para como eu posso falar, para coisas que vêm do mundo e assim por diante. Então é um grande manual, tá? Então, jovens, reserve o seu tempo para estudar, reserve o seu tempo para dar atenção à Bíblia, reserve o seu tempo para leitura diária. Muitas vezes, que nem agora no domingo, por que não? Em vez de estar assistindo um filme, assistindo uma série, alguma coisa, não estar reservando tempo para ler a Bíblia como nós sempre fizemos, ou estar assistindo um culto, não assistindo, né? Participando do culto, que apesar de estarmos online, nós estamos participando, tá ok? Eu vou chamar o grupo de louvor, eles vão louvar aqui e depois a gente vai ter a palavra do nosso pastor Clenaldo. E hoje a gente tem uma visita especial, né? A Bruna está aqui também e vai ter a parceria com a Nicole. A paz. Glória a Deus.
e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, glória a Deus. Um grande louvor maravilhoso com as nossas duas meninas, né? Que tem nós aqui. Tá emocionante. Glória a Deus. Nós vamos chamar agora o nosso pastor Clinaldo para pregar aqui esse momento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Aqui paz do hoje, Senhor. vou fazer uma oração para o nosso pastor, Amém. para que ele possa passar a boa palavra que Deus nos deixou. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor, Deus, agradeço por esse momento de estar reunido aqui com essas famílias, Senhor. Verdade, Senhor. Gloriando a Ti, Senhor, glorificando a Ti todos os dias. Que as famílias em casa também estejam da mesma forma, unidas na Tua palavra, Senhor, aprendendo a cada dia. Deus, eu agradeço por tudo que tem feito na minha vida, como nas vidas das pessoas da igreja. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, paz do Senhor. A igreja está cheia hoje aqui, hein, gente? Eu vou aproveitar aqui já, enquanto vocês, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 7, abram a Bíblia, convidem as pessoas, falem do amor de Deus que tem inundado corações aí, que o Senhor possa nos abençoar. A gente está aqui nessa noite com a Nicole, com o Germano, o Vitor, a Isabelle, a Márcia, minha ilustríssima esposa, o Ápio, a Bruna, como vocês já viram, a irmã Cristina, muito obrigado, minha irmã, e o nosso querido pastor José Aparecido. Quero agradecer aí os irmãos pela felicitação aí do Dia dos Pastores, mas eu quero já adiantar para vocês que eu não sou pastor coisa nenhuma, viu? Isso é tudo conversa do pastor Cido, entendeu? Mas eu recebo em nome de Jesus, tá bom? Mas é tudo conversa deles, viu, gente? Não vai acreditando nesses negócios aí não, tá bom? Que o Senhor possa abençoar vocês, que essa palavra possa falar ao coração de vocês, e eu tenho certeza que vai falar. E eu fiquei perguntando para mim, quando eu estava meditando nesse texto, o que você tem feito para Deus? Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel como cristãos, como crentes, como convertidos, como aqueles que conheceram um dia a palavra de Deus? Atos capítulo 6, o versículo 7, tem algo que me impressiona, né? E o pessoal está falando aqui, viu, gente? Vocês não ligam não, que eles estão participando do culto também. É uma pena que a igreja não pode estar aqui. Tudo bem, Vitor? Estou dizendo que você é pastor sim lá no Toma cuidado, mas tudo bem. Atos capítulo 6, versículo 7 diz assim, ó: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, hein,
se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimo dos sacerdotes obedeciam à fé. E aí nós vamos entrar no versículo 8, que fala um pouquinho de Estevão, né? Para quem nunca leu, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós te engrandecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito a tua obra, Senhor, neste lugar, Senhor. Eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor ilumine com o teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe as famílias que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra nesta hora, Senhor, e que o Senhor venha falar com cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Por que eu falei o que você tem feito para Deus como tema da mensagem? Porque esse senhor aqui, esse cidadão chamado Estevão, quando a Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, que crescia a palavra e se multiplicava, a Bíblia está dizendo que Deus, naquele momento, estava fazendo uma grande obra na vida dos apóstolos, a ponto de haver uma grande multiplicação. Que multiplicação era essa? Era a multiplicação dos ensinos de Jesus, da palavra que estava sendo ministrada até esse momento. E ali, gente, se convertia muitas pessoas. Pessoas comuns, pessoas... o texto que nós lemos fala que muitos sacerdotes se maravilhavam da palavra de Deus. Tinham pessoas de todo tipo, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é província. Tinham pessoas que, vindas de Roma, vindas de Jerusalém, vindas das cidades vizinhas. E foi o início da igreja, na verdade, porque esse contexto, ele marca como a igreja iria se portar, iria se comportar até os nossos dias de hoje. Então a gente costuma dizer, para quem não conhece, esse momento aqui é o momento da igreja primitiva. É o momento em que a igreja nascia, na verdade. Essa igreja era uma igreja ainda muito jovem, muito nova. Muitas coisas ainda precisavam se organizar no reino de Deus. Se você der uma olhada um pouquinho antes, em Atos capítulo 6, o título na sua Bíblia, não sei se você tem aí, diz que foi ali feito a instituição dos diáconos. Por que diaconia? Porque começou a ter muita coisa para fazer na igreja. O número de coisas para se fazer no meio da igreja começou a se multiplicar, e as pessoas tinham que dar conta das viúvas, tinham que dar conta dos órfãos, tinham que dar conta daquelas pessoas que estavam se convertendo, tinha que se ensinar aquelas pessoas, tinha que se mostrar a palavra de Deus, os ensinos de Jesus. E lembrem-se, Jesus pregou para 12. E agora nós estamos começando a ver a multiplicação. Na primeira pregação de Pedro, muitas pessoas, mais de 3.000 almas se converteram ali. Então imagina, 3.000 almas, 3.000 famílias, 3.000 pessoas. Como que essa igreja ia fazer? Precisava de pessoas trabalhando na obra para que aquela obra crescesse.
Então o tema da mensagem hoje é o que você tem feito para Deus. Por quê? Porque a igreja, ela está numa ascensão sempre, ela está sempre crescendo, ela está sempre se multiplicando. A gente pode pegar o exemplo aqui da própria igreja Palavra da Vida. Hoje nós estamos num templo na parte superior, mas quando eu vim para essa igreja, era uma salinha, eu acho que deve ter uns 3x4 ali, né, pastor? Aquela igreja era pequena há 7 anos atrás, 6, 5 anos atrás, era uma igreja pequena em termos físicos, né? Mas ela cresceu em número de pessoas. Então precisou, né, ter mais diáconos, ter pessoas no louvor, ter pessoas para poder fazer a pregação, pessoas para abrir o culto, como o Germano fez isso muito bem hoje, tem feito isso. Então, a pergunta que eu faço para você, que você possa meditar nessa noite e que você possa sair é assim: o que você tem feito para Deus? O que você tem feito na obra? O que você tem feito para o Senhor? Porque você aceitou a Cristo, você se converteu e a igreja teve que se organizar para isso, e agora chegou a sua vez de você ganhar almas para Cristo, de você ensinar a palavra de Deus, de você buscar lá fora pessoas que necessitam da palavra e essas pessoas serem transformadas como muitas delas foram. Então esse homem que nós lemos aqui, o Estevão, ele teve uma transformação na vida dele que foi algo impressionante. O texto diz que ele foi evangelizado em algum momento. Ele entendeu o reino de Deus, ele entendeu o que ele deveria fazer, qual era o papel dele no reino de Deus. Ele entendeu que o Espírito Santo já estava fazendo a obra na vida dele. Óbvio que quando as pessoas começam a crescer na palavra de Deus, algumas pessoas ficam com inveja, e aconteceu isso com Estevão, porque existiam sacerdotes, existiam conhecedores da Bíblia, existiam pessoas que traziam ensinos errados muitas vezes, mas eram os doutores da lei daquela época. E Estevão teve que lutar contra estas pessoas. Ele foi confrontado com a sua fé. Estevão, nesse momento aqui, ele estava no Sinédrio, era um lugar onde se reuniam os homens que regiam as leis espirituais daquela época. Então, se você pensar em seitas, né, como nós temos muitas seitas hoje, e se fosse trazer algo novo, porque a palavra de Deus é algo novo para a vida daqueles que se convertem, então a gente vai contra essas pessoas, porque eles traziam ensinos onde Jesus está trazendo algo diferente. O texto que nós lemos fala que ele falava de pessoas que estavam na sinagoga, ele fala dos alexandrinos. Então existiam pessoas que seguiam o Alexandre o Grande, e aquilo trouxe uma certa religiosidade, e eles tinham conceitos espirituais, e aquilo era discutido. Então os homens experientes da época, as escolas, as principais escolas que falava de religião, ela se concentrava em Roma, ela se concentrava naquela região ali próxima a Jerusalém, e os apóstolos, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, e no capítulo 5, versículo 33, Gamaliel faz até um parecer a respeito dessa perseguição, porque os apóstolos começaram a fazer muitos milagres, muitos prodígios, e chegou em algum momento eles queriam matar esses apóstolos, eles queriam matar esses homens, e aí o Gamaliel foi lá e ele falou, olha, ele se levantou e foi acatar o povo, foi falar para o povo. Então o que aconteceu? Chegou em algum momento, e olha como é importante você ter o conhecimento da palavra de Deus. Todas as vezes que o Gamaliel era confrontado, todas as vezes que o Estevão era confrontado, ele respondia à luz da palavra de Deus. Eu não sei se você tem feito isso, quando alguém pergunta alguma coisa da Bíblia para você, quando alguém pergunta algumas coisas de conceitos para você, eu não sei como você tem respondido. Por isso que eu estou perguntando, o que você tem feito para Deus? Você tem lido a palavra? Você tem estudado a palavra? Porque todas as vezes que alguém chegava para Estevão e falava alguma coisa, e aí no versículo 10, você pode ler comigo, capítulo 6, versículo 10,
não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E é interessante isso, porque quando Deus usa a vida de uma pessoa para falar do amor de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa de tal forma que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela se quebra na hora. Ela não tem argumento, ela não consegue te responder, por mais que ela tenha estudos avançados, por mais que ela tenha conhecimentos avançados, por mais que ela tenha estudado em várias escolas, e era o que acontecia naquela época. Pessoas estudiosas daquela época começou a confrontar o Estevão. E o Estevão não abriu mão da sua fé. Eles não entendiam, na verdade, qual é o tipo de mudança que Jesus queria fazer na vida dele. Então, o que eu quero dizer para você é que quando há um crescimento na igreja, quando algumas coisas vão acontecer, e nós, acho que o pastor está aqui, ele pode falar muito sobre isso, e eu quero falar de 3 coisas que aconteceram aqui nesse momento, nesse período, nesse texto que nós lemos. E a primeira delas, e isso já aconteceu na nossa igreja até, a primeira delas é que você será perseguido. Nesse tempo de Estevão, e todos nós sabemos que Estevão morreu apedrejado, porque ele não abriu mão da sua fé. Hoje a perseguição continua, mas algumas pessoas, elas não entendem que quando nós fazemos isso, é porque nós entendemos que Jesus tem algo muito maior para a vida delas. E elas não vão aceitar a palavra de Deus, porque elas têm conceitos formados pela religião delas, pelo que elas aprenderam. Então, quando você explica das Escrituras e do poder de Deus, as pessoas não entendem. E aí tem um capítulo, e olha como é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Atos capítulo 7, ele tem 50 e 60 versículos, irmãos. Atos capítulo 7 tem 60 versículos. Desses 60 versículos que tem em Atos capítulo 7, Estevão, ele começou a contar a respeito da história da Bíblia, desde o tempo de Abraão até Jesus. Ele gastou aqui 53 versículos explicando a respeito da palavra de Deus para aquelas pessoas. Então vejam como é importante. E aí volta de novo o tema da mensagem. O que você tem feito para Deus? Talvez se eu pedisse para algum de vocês que está vendo essa live agora, se fosse para explanar a Bíblia, desde o começo, de Gênesis a Apocalipse, se você encontrasse com alguém, será que você faria o que Estevão fez? Do ponto de vista de pegar um comecinho da Bíblia e falar: olha, aconteceu lá no princípio, e Deus criou os céus e a terra, e depois veio o dilúvio, e depois veio Moisés, antes um pouquinho veio Abraão. Ele conta tudo isso, ele fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, fala dos profetas, fala de Davi, fala de Salomão, fala de todo o Antigo Testamento praticamente. Lembrando, eles não tinham o que nós temos aqui hoje, tudo formatado, bonitinho, do jeito que está aqui. Ele tinha que falar aquilo de gogó, de conhecimento, e eu creio que o Espírito Santo ajudou muito Estevão nesse momento. E ele começou a falar, e ele começou a pregar, e aí depois, como eles não aceitaram, hoje não é diferente, as pessoas, muitas vezes nós falamos, elas não aceitam. Só que nós apresentamos um Jesus que transforma vidas, nós apresentamos um Jesus que transforma casamentos, nós apresentamos um Jesus que, pelo poder dele, ele muda coisas que às vezes ninguém sabe. Às vezes tem um negócio que está escondido aqui no nosso coração, e Jesus está ali transformando, e ele mudou a vida de pessoas na igreja primitiva.
Estevão talvez tenha sido muito usado, porque por ele ter feito esse discurso, eu fico imaginando, e aí já é uma imaginação minha, a quantidade de pessoas pela qual Estevão tinha pregado a palavra de Deus. O que você tem feito para Deus? E hoje, o que acontece? Hoje Jesus está falando para as pessoas, por exemplo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes uma só palavra muda a vida de pessoas. Jesus, ele prometeu para nós que ele estaria conosco todos os dias. Mas mesmo assim, qual é a perseguição de hoje? Nós temos uma perseguição hoje de preconceitos. Nós temos uma perseguição hoje baseada em pensamentos. Se você vai pregar a palavra de Deus para as pessoas falam assim: eu não aceito essa palavra que você está pregando, porque eu não penso desse jeito. É uma perseguição de pensamentos. Algumas pessoas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós estávamos discutindo ontem isso. Igrejas pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus. E que Deus ele se manifesta, no ar, no vento, na chuva. Ele se manifesta sim, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Então, a nossa perseguição é porque nós temos que agir de forma tal a mostrar para aquelas pessoas que essa palavra ela é viva e eficaz, que essa palavra ela é imutável, que essa palavra não tem mudança. Nós somos perseguidos hoje, olhando para as leis, por leis que favorecem uma minoria. Essa é a perseguição da igreja atual. Eles não querem saber, muitas vezes, se Jesus tirou pessoas da droga. Eles não querem saber se tirou pessoas da prostituição. Eles não querem saber se aquele casamento que estava destruído, se Jesus restaurou aquele casamento. Não, eles querem ir contra, porque eles têm princípios baseados em doutrinas, muitas vezes, eu posso dizer aqui, são doutrinas de demônios. Então, essa perseguição que acontece hoje, coloca muitas vezes a nossa cabeça em parafusos. Que às vezes as pessoas têm doutrinas tão fundamentadas que, se nós não tivermos preparados, nós caímos, nós erramos, nós desviamos, nós deixamos de seguir a Jesus. Coloca uma coisa na sua cabeça: nem todos seguirão a Jesus, mas você deve pregar para todos. Deus tem os escolhidos dele. Essas pessoas, em algum momento, elas serão alcançadas. Se você é um crente convertido, se você já aceitou a Cristo, saiba que muitas vezes as pessoas se convertem porque outras passaram muito tempo orando pela vida delas. Essa semana eu falei para uma pessoa que ela disse que tinha algo diferente tinha acontecido com ela lá atrás. E esses dias eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu vou contar um segredo que você não sabe. Talvez esse algo de bom que aconteceu na sua vida lá atrás, que você está falando para mim, eu tenho certeza que foi a ação de Deus, porque a igreja orou pela sua vida. E se você não sabia, eu estou te contando isso hoje. Então olha só como que é a transformação na vida das pessoas. Às vezes elas são abençoadas e não sabem. Às vezes a igreja está aqui orando pela sua vida, ela está orando por você e você nem sabe. O Senhor está te abençoando e você não sabe. O pastor está orando por você e você não sabe. E as bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida e você não sabe. Então que você saiba a partir dessa noite que Jesus tem coisas grandes e maravilhosas para você. O outro ponto que eu quero falar é que muitas vezes, para que você possa fazer algo para o Senhor, existem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu não sei a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia. O outro ponto que eu quero falar é que Jesus vai te ensinar. Se você não sabe a Bíblia, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te dar luz para isso. O texto que nós lemos diz que havia um crescimento exponencial na igreja, no primeiro século. E quando Jesus ele foi elevado aos céus,
Ele disse que ele iria para o Pai e que ele iria voltar, o Espírito Santo, né? Ele ensinaria todas as coisas. E a igreja se multiplicou porque Jesus tinha ensinado os discípulos formaram apóstolos, ou os discípulos se tornaram apóstolos, os apóstolos formaram discípulos, que formaram discípulos, que formaram discípulos. Por isso que a gente leu aqui que foi a instituição da diaconia que aconteceu em Atos capítulo 6. A Bíblia diz que nós iríamos lembrar de algumas coisas. E eu creio que o Espírito Santo nos faz lembrar de muitas coisas. Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de passagens bíblicas, a gente fala de versículos bíblicos, a gente fala de histórias do tempo de Israel, a gente fala de sinais e a gente fala de maravilhas. Por isso que os grandes sacerdotes da época não ficavam sem as respostas dos discípulos e eles não conseguiam convencer o povo da doutrina deles, porque em Atos capítulo 5, versículo 21, olha só o que está dizendo, o texto está dizendo, glória a Deus por isso. Desculpa, eu marquei errado, acho que é 6:21. Eu falei 5:21. Atos capítulo 5, 21. Espera aí que eu me perdi, meus irmãos. Aqui 6, acho que é 4:21. Não está aqui. Espera aí. Eu anotei errado, mas o que eu queria dizer para vocês é que havia grande temor do povo quando aconteciam esses milagres e essas maravilhas. E a Bíblia diz que em algum momento, que é o texto que eu estava tentando ler, os apóstolos foram presos. Eles foram presos. E à noite, quando eles saíam das cadeias, diz que a primeira coisa que eles faziam era entrar no templo para poder ensinar. E é sobre ensinamento que eu quero falar. E quando lá no versículo 29, eles foram questionar Pedro, está aqui, achei, Atos capítulo 5, versículo 29. Diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, o anúncio da palavra de Deus, eles recebiam o poder de Deus naquele momento, e através dos ensinos que os apóstolos pregavam ali naquela igreja, eles multiplicavam esse conhecimento através dessa obediência. E eles adotaram essa prática do ensino da palavra de Deus. E às vezes a gente vê igrejas por aí que muitas vezes pregam sobre vitória, muitas vezes pregam sobre prosperidade, muitas vezes pregam sobre bênção, muitas vezes fazem certos barulhos, mas tomem muito cuidado com isso, porque tudo isso só vai funcionar se houver ensino da palavra de Deus. Agora há pouco, às 5 da tarde, houve um momento de escola bíblica. E nesse momento de escola bíblica, eu estava vendo aqui as pessoas perguntando, as pessoas com dúvidas. Você já perguntou alguma vez? Quando você está lendo a Bíblia, você já perguntou, primeiro, para a Bíblia, né? Olhando para a Bíblia, e você já perguntou para você mesmo o que isso significava? Eu aprendi isso no seminário, pastor. Quando você lê um texto bíblico, você pergunta para você primeiro o que você entendeu. Aí vem a primeira parte do entendimento. Depois você pergunta o que significa aquilo para você. Aí depois você vai ler daquele texto, você vai ver o contexto. E você pergunta de novo, mas por que foi escrito isso? Qual
qual o motivo? Qual a necessidade? Qual o contexto cultural da época? Você já fez essas perguntas? Pergunta, porque isso vai te dar direção. Porque todas as vezes que você perguntar o motivo e você tentar buscar um motivo pelo qual esse versículo, esse texto falou ao teu coração, essa palavra vai te alimentar, essa palavra vai te dar sustento, essa palavra vai te dar direção, essa palavra vai te abençoar nas suas escolhas, essa palavra vai te ajudar nos propósitos que Deus tem para você. Eu fico impressionado, às vezes, ver pessoas na igreja que não fizeram teologia. Eu falei aqui, né, que eu estudei em teologia, mas eu já vi pessoas na igreja que não fizeram teologia, não têm conhecimento bíblico do ponto de vista humano, né? A pergunta é, como é que Deus usa essas pessoas de uma forma tão abençoada, de uma forma que quando ela abre a boca para falar, e aí, irmão, vocês me desculpem, eu tenho que falar um negócio aqui, e ele está aqui, e eu não posso deixar de falar isso. O Ápio, a semana passada ele trouxe um texto ali, o pastor colocou um texto que ele colocou ali no WhatsApp do grupo da igreja. Glória a Deus! Ele falou ali do jeito dele, mas olha, eu não estou falando isso aqui para você ficar cheio, não. Eu estou falando para você que quando você leu aquele texto, o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu pergunto, Ápio, você fez teologia? Você foi lá para a faculdade de teologia? Não. Ele é formado em teólogo? Não, mas Deus usou a vida dele para falar ao meu coração, e eu creio que falou no coração de muitos, e assim é a igreja. E a igreja tem falado ao coração de muitos de nós. Às vezes, quando o pastor prega, quando o Germano abre o culto, a semana passada, foi a Mônica que foi semana passada, né? Viu, Mônica? Glória a Deus pela tua vida. É isso aí, assim que começa, vai firme, vai nessa tua fé. Aqueles que se colocam diante da presença de Deus, Deus vai dando crescimento. Porque a palavra é alimento, né? A gente vai se alimentando, né? Eu tenho certeza, Mônica, você vai ficar melhor que eu, não vai ficar igual eu que se perde aqui, ó, vai procurar um texto aqui, não vai ler nada, mas você vai ficar melhor que eu, em nome de Jesus, e todos vocês que pregam a palavra de Deus. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero dar um tchau para minha mãe, eu quero dar um tchau para a vozinha, né? Como é que é o nome dela? Dona Adelina. Glória a Deus pela sua vida, viu, dona Adelina? A paz do Senhor. Eu quero dar um alô para minha sogra também, né? Para que o Senhor continue sustentando e abençoando a vida dela, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. E o terceiro ponto que eu quero falar é que quando a igreja, dependendo do que você tem feito para o Senhor, você vai ver muitos milagres, muitas maravilhas. Atos capítulo 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Muitos sinais e prodígios era feito pela mão dos apóstolos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se colocar na presença de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai usar a sua vida para que você possa ver muitos sinais e prodígios, para que você possa ver o que Deus tem a fazer pela sua vida, em nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres, isso é verdade. Eu sou um cristão há muito tempo já, e eu posso dizer isso para você, eu já vi muitos milagres. Eu vi muitas bênçãos, eu vi muitas curas, eu vi muitas pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, eu vi famílias sendo reestruturadas. Você pensa que não, de vez em quando o pastor faz umas fofoca espiritual lá para nós, se é que existe, né? Mas não existe, é coisa minha, tá, irmão? Não tem na Bíblia não, tá? Mas de vez em quando o pastor, ele conta lá uns testemunhos, sabe? Ontem mesmo, essa semana, ele conversando comigo, ele falou: olha, você lembra da família tal, quando estava na igreja, como é que ela chegou, né? Há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Você vê fulano de tal, como teve um crescimento espiritual. Então a gente vê, irmãos, e você também vai ver isso. Então você vê pessoas que não tinham dignidade, e elas acabam tendo dignidade, elas acabam criando seus filhos no temor do Senhor.
Sabe o Salmo 23, no finalzinho dele, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Isso significa dizer que essa bondade e misericórdia vai fazer com que você veja muitos sinais. Talvez seja um dos motores que fazia com que esses discípulos e esses apóstolos faziam com que a igreja crescesse e se multiplicava. Então, a multidão, olha só o versículo 14 que eu anotei: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Olha que legal, eu achei interessante isso aqui, pastor, porque não é crescimento por crescimento, não é chegar aqui nesse templo e colocar 5.000 pessoas aqui dentro. O crescimento verdadeiro é aquele crescimento onde você vê pessoas agregadas ao Senhor, que é o que está dizendo o texto aqui. E ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Tem gente até que interpreta errado isso aqui, né? Fala que a sombra de Pedro, esquece, quem curava era o poder de Deus, quem cura é o poder de Deus, quem cura é Jesus, tá bom? E aí afluía também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Uma das coisas que me alegra muito na igreja é saber que tem pessoas transformadas, que tem milagres acontecendo nos nossos dias, que pessoas podem ser curadas, podem ser transformadas. Você quer ver milagre na sua vida? Você quer ver milagre na sua família? Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega. Começa a viver o novo de Jesus, o novo que Jesus tem para você. Não continua sendo somente um espectador, não continue sendo aquele crente que só vem no fim de semana, quando nós voltarmos às atividades normais, aquele crente de sentar no banco, falar: não, eu quero ouvir, porque Deus tem que falar comigo. Não, você vai ouvir, Deus tem que falar contigo, e Deus também tem que usar a sua vida para que pela sua vida muitos milagres e muitos prodígios possam acontecer por seu intermédio. Pela tua vida, pela tua experiência. Por isso que o tema da mensagem é: o que você tem feito para Deus? Será que você está disposto a colocar a sua vida em risco hoje? Estevão morreu. Você não precisa morrer hoje. Você precisa obedecer a palavra de Deus. É isso que você precisa. Por isso que a Bíblia fala que você não precisa ter medo. O salmista, apesar de muitas vezes Davi ser aquele homem de guerra, ele implorava por proteção divina, muitas vezes, muitos salmos, né? São salmos de proteção, são salmos de ajuda, salmos, né, de tantos outros. Então a Bíblia diz: não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. É o que a palavra de Deus. Então, não se preocupa, irmão, se a sua oração é bonita, se a sua oração é feia, se você fala bonito, se você fala feio, se você tem teologia, se você tem conhecimento. A única preocupação que você tem que ter é colocar sua vida nas mãos de Deus. Fala: Senhor, me guia, Senhor, me direciona, Senhor, me ensina a tua palavra, eu quero aprender a tua palavra. E Deus, né, essa palavra aqui, eu já falei isso aqui outras vezes, ela é um manual para a tua vida, manual de uso, de instruções de uso, para que o ser humano possa viver a vida nesta terra e também a vida eterna. Então, se você começar a ler esse manual, se você colocar isso como prática na tua vida, assim como o salmista estava falando aqui, uma das coisas que o salmista fez foi escrever um versículo no salmo, dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então olha só, o salmista, sem ter essa Bíblia que nós temos assim hoje, ele já falava que a palavra de Deus já era lâmpada e luz para os caminhos dele. Então, em relação aos sinais que eu estava falando aqui, não busque a Deus por causa dos sinais. Eu vou na igreja lá porque eu vou buscar a Deus por causa dos sinais. Não, a Bíblia ensina um pouquinho diferente. A Bíblia diz que os sinais iriam acompanhar a sua vida. Então, você iria ver os sinais. Você não vai lá para ver o sinal, porque uma vez que você viu Jesus e você aceitou Jesus, o sinal é consequência daquilo que você creu, daquilo que você se dedicou a Deus, daquilo que você olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero fazer como a igreja primitiva, eu quero andar como a igreja primitiva andava. E se você fizer isso, olha o que pode acontecer na sua vida. Vamos ler comigo lá em Atos capítulo 8. Deixa eu ver se eu não errei de novo, tá, meus irmãos? Esses crentes, viu, não se prepara para poder pregar a palavra de Deus, aí dá nisso, né, pastor? Aí depois o pastor fica brigando comigo, que eu não estudei a Bíblia direito aqui, né? Mas tudo bem, aí eu levo bronca e fico quietinho. Filipe prega em Samaria, diz assim o texto: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha só o que você tem que fazer para Deus: pregar a palavra e anunciar a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O que acontecia com a multidão era o seguinte: Filipe ia lá, falava de Jesus, falava do amor de Deus, falava daquilo que as pessoas podiam ser transformadas, e a Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes. Sabe o que é isso? Todos eles aceitavam de bom grado a palavra de Deus. E ouvindo-as e vendo, lembra que eu falei que você vai ver os sinais e maravilhas que ele operava? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o final, sabe o que vai acontecer? E houve grande alegria naquela cidade. Eu quero dizer para vocês que o dia que a gente começar a viver Jesus nas nossas vidas, vai acontecer com a gente o que aconteceu lá em Samaria quando Filipe foi pregar lá. As pessoas ficavam alegres. Tem um louvor que a gente canta, diz que Jesus Cristo é a nossa alegria. Tem um versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus também fica alegre. A Bíblia diz que alegrei-vos, né? E aí, Bruna, como é que é? Tem outra quando você fala que é para você. Quando você vai para a casa do Senhor, como é que você faz? Quando me disseram, vamos, alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu acredito que essa grande alegria que houve naquela cidade, depois que aconteciam esses sinais e maravilhas, era essa alegria que enchia o coração das pessoas. Porque quando Jesus nasceu, e quando veio o anjo e anunciou o nascimento de Jesus, o anjo diz assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. A vinda de Jesus era algo para trazer alegria para o nosso coração, e eu creio que a vida de Jesus é para trazer grande alegria para a tua vida. Então minha oração nessa noite é que a igreja de Cristo seja uma igreja que cresça, e que você participe desse crescimento. Eu participei do crescimento da minha igreja, dessa igreja aqui, e que pessoas vão entrar aqui depois da pandemia e terão vidas transformadas. Essa é a nossa oração, amém, igreja? Amém. Essa é a nossa oração, a gente quer ver vidas transformadas, é só isso. Se você está com o celular destruído, se você vir aqui, a gente não quer saber os problemas que você tem no celular, mas a gente quer que você deixe Jesus entrar no celular, e os problemas Ele vai resolver. A gente não quer saber se você está doente e por que você ficou doente. A gente quer rogar a Deus para que Ele te cure, para que Ele traga um milagre sobre a tua vida, para que a última palavra seja a palavra dEle, e não dos médicos, e não dos homens, e não das pessoas. Esse era o foco dos discípulos.
Talvez se alguém perguntasse naquela época o tema da mensagem hoje para os discípulos daquela época assim: olha, o que você tem feito para Deus? Ou o que você vai fazer para Deus? Eu fico imaginando Filipe naquela ocasião, eles reunidos ali, eles chegaram para Filipe e falou: Filipe, o que você vai fazer para o Senhor? O Filipe deve ter dado um estalo na mente dele e falou: eu quero pregar lá em Samaria. Eu quero dar um pulinho lá, eu quero ver se tem alguém que quer aceitar essa palavra. Que é o que aconteceu aqui, capítulo 8, versículo 8. Eu fico imaginando a alegria do Filipe, né? Você já imaginou chegando uma pessoa lá e ele impondo a mão na vida daquela pessoa sendo transformada? A alegria dele. E você imagina a alegria nossa, né? A alegria do pastor, a alegria dos irmãos. Quando você olha para a vida de uma pessoa que tinha uma vida toda arrebentada lá atrás, e você olha hoje e fala assim: olha, uma nova criatura. Então é esse texto. Eu quero deixar um texto, né, que é aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Era isso que eu queria deixar para você. E para finalizar, Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, olha só, o que a igreja quer trazer para a tua vida? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então a minha oração para finalizar essa mensagem de hoje é que todos nós cresçamos no conforto do Espírito Santo, do Senhor, no Espírito Santo, que nós possamos ter paz, que nós possamos ser abençoados por Deus e que o Senhor possa falar aos nossos corações 24 horas por dia. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa, Germano? Quer finalizar? Não? Agora eu quero chamar aqui o meu pastor, que ele falou que era para eu fazer o fechamento. E eu perguntei para ele assim: pastor, o senhor falou para mim um tempo atrás que a autoridade de quem estava pregando tem autoridade. Eu falei: já que eu tenho autoridade, então você vai fazer a bênção apostólica. Vem cá, meu pastor. Pensou que ia passar batido, né? Vem aqui. Glória a Deus. Amém? Ora aí por nós e por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você e para vocês. Hoje eu ministrei, Deus me deu prazer, a honra de ministrar para a Tereza e os missionários lá no campo. O texto que eu preguei começa em Atos, capítulo 5, e termina falando de Filipe. Glória a Deus. Capítulo 8. Aleluia. O Germano chegou, viu um pouco. Sim, amém. E eu não vi nada. Tereza, não foi nada combinado. É Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus. Aleluia. Quero, Senhor Deus, te agradecer neste momento, Senhor, pela palavra que o teu servo ministrou aos nossos corações, pois veio do Senhor para nós. Deus, quero agradecer pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão, pela família do Germano e o Germano, que tem estado aqui conosco, lado a lado, nos ajudando, Senhor. Verdade, Senhor. Também a Bruna, que tem se esmerilizado aí, Senhor, para divulgar este trabalho, que é o trabalho do Evangelho, através da comunicação, junto com as meninas, Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra, também por aqueles que ainda não se converteram, Senhor, mas que em nome de Jesus, esta palavra nesta noite, cumpra o propósito para o qual ela foi ministrada, Senhor. Deus, que no coração aonde ela entrar, ela possa curar, restaurar e salvar em o nome de Jesus. Deus Santo e amado, que o Senhor abençoe a vida do teu servo, que ele cresça cada dia mais na graça, no conhecimento do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e na graça do Espírito Santo, e toda a igreja diga Amém. Amém. Aleluia. Que Deus Glória a abençoe. Deus. Paz do Senhor.
pegar.